Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora o primeiro episódio do podcast Capixaba da Gema. E a gente vai falar sobre um assunto interessante, importante e também que chamou muita atenção e tem chamado muita atenção da gente, não só aqui no Espírito Santo, mas no Brasil inteiro, que é esse assunto de catástrofes, chuva muito forte. A gente viveu isso aqui em Mimoso do Sul, no sul do estado, a gente vive isso constantemente em algumas cidades capixabas, mas a gente viu isso com muito mais intensidade no sul do país, lá no Rio Grande do Sul, muita gente afetada, mais de 2 milhões de pessoas afetadas com essas chuvas muito fortes, que vão demorar a baixar a água. Foi realmente um caos, está sendo um caos para todo mundo lá. Agora, se está sendo um caos para todo mundo lá, imagina para quem trabalha com isso, imagina para quem vive o dia a dia disso e é sempre acionado por causa disso. E aí a gente aproveita para apresentar o nosso primeiro entrevistado aqui do podcast Capixaba da Gema. Está aqui com a gente o Tenente Coronel Ferrari, que é coordenador estadual adjunto da Defesa Civil aqui do Espírito Santo. Tudo bom, isso, Ferrari? Seja muito bem-vindo, hein? Obrigado, prazer estar aqui. Olá a todo mundo que nos assiste. É uma honra participar desse primeiro podcast do Capixaba da Gema, verdade. Que é um perfil importante, é um perfil que tem muito alcance e tem uma relevância também nesse tema de desastre. A gente estava até falando disso aqui um pouco antes, né? Que as pessoas acabam se comunicando por contas como o Capixaba da Gema. E você chegou aqui, eu vi aqui o que aconteceu, não sei aonde aí, não sei o que no Capixaba da Gema, que eles postaram ali a informação muito rápida, né? Sobre esse tipo de coisa, sobre essas catástrofes, esses intempéries aí da natureza, né? Sim, eventos como esse que aconteceu no sul do estado, agora no começo do ano. Lá em Mimoso, né? Mimoso, Apiacá, Bom Jesus, Muqui, Alegre, Vargem Alta, foram 13 municípios ao todo, né? Então, a gente olhando o perfil do Capixaba da Gema, que as nossas equipes partem para o socorro e assim, logicamente elas estão executando as ações de socorro, então elas não se preocupam em registrar imagens. Então a gente tem noção das imagens, do que está acontecendo, muitas vezes pelas imagens que os internautas mandam para alguns perfis, e o principal deles, onde a gente costuma olhar primeiro, é o Capixaba da Gema. Ah, legal. Acaba sendo uma referência, uma fonte, né? Então a gente olha, lá eles estão postando que tal cidade está cheia. E aí o perfil tá, assim, a pessoa que manda está dizendo que aquilo está acontecendo agora. E a gente está recebendo ligação de chuva naquela região, está olhando no radar meteorológico e está vendo chuva na região e vê aquela postagem com a chuva, então a gente consegue, juntando todas as informações, confirmar. Porque às vezes o pessoal manda vídeo de chuvas anteriores, então que não correspondem à realidade. Mas tem sido sim uma fonte... Tem que saber filtrar muito bem isso. Tem que saber filtrar. Mas aí está no Capixaba da Gema, já sabe que... Normalmente, as postagens que o pessoal faz lá no perfil são realmente de momentos atuais e são fonte de informação para a gente. Legal. Para falar em Capixaba da Gema, aqui dar uma esticadinha, porque o Capixaba da Gema preparou aqui, presente para o entrevistado. Muito obrigado. Cafezinho, arábica. Produtos capixabas, né? Tudo capixaba aí, Capixaba da Gema, pô. Capixaba da Gema, tem que ser. Capixaba da Gema. Gelé de pimenta defumada. Caparaó, região do Caparaó, cafezinho, arábica. Chocolate com leite de coco, muito bem, muito obrigado. Tá com moral, hein? Mas e aí, como é que é, o Ferrari, esse impacto na hora que você chega, por exemplo, você citou os 13 municípios, que são os 13 municípios do sul do estado, que decretaram estado de emergência, né? 11 deles foi estado de emergência e 2 foi estado de calamidade. Exato, que foram os mais graves. Mimoso, Apiacá e Mimoso do Sul. Os 2 mais graves, onde teve morte, inclusive, né? A gente teve 20 mortes, 18 em Mimoso. 19 em Mimoso. É porque tinha um desaparecido, né? 19... Continua desaparecido ou não? Creio que não. A contagem tem 19 óbitos em Mimoso e 2 em Apiacá. 21 no total. Como é que é? Total. Porque você vê as imagens ali, é claro que as imagens são impressionantes, né? Que circularam nas redes sociais e tal, mas como é que é para você chegar no ponto lá e ver o que está acontecendo numa situação dessa? Bom, primeiro que a gente tenta a gente é treinado para isso, né? Para não ter esse impacto emocional. Então a gente... É possível isso? É possível. Por isso que às vezes o pessoal vê o treinamento de bombeiro, aquela gritaria, aquele rigor todo. E tem gente que pensa, coitadinho, estão maltratando os alunos. Não, mas na verdade a gente está forjando uma resiliência psicológica, uma resiliência emocional para que quando chegue num momento de estresse, ele saiba reagir de acordo. E acontece isso, quando a gente chega nessas situações por conta desses
treinamentos todos que a gente tem, a gente chega e tenta segurar o impacto emocional. E segura, porque você tem que cumprir a missão. Então, você foca, começa a trabalhar, lado esquerdo do cérebro, é lógica, é razão, é o que eu preciso fazer a seguir, o que dá para fazer, análise de situação, quais são meus prioridades, objetivos prioritários, o que eu vou atender primeiro, o tamanho do meu problema, o tamanho dos meus recursos, o que eu consigo fazer com os recursos que eu tenho. Mas quando você chega num cenário desse, como estava em Mimoso do Sul, que era um município... Você foi para lá, para Mimoso? Não, eu fiquei aqui coordenando as ações nos 13 municípios. Porque uma pessoa que está lá na ponta da linha em um município, ela passa a ter uma visão parcial do problema. Claro, porque ela está na ponta da linha, então ela está vendo o que está diante dela. Então a gente precisa ter uma esfera de comando que esteja acima, olhando para um problema de forma mais macro, porque tem gente, por exemplo, em Mimoso do Sul solicitando recurso, maquinário. Mas também tinha gente em Apiacá, também tinha gente em Bom Jesus do Norte, também tinha gente em Guaçuí, também tinha gente em Vargem Alta, também tinha gente em Muqui. Então a gente precisa entender qual é o cenário. Vamos supor que eu tenho 10 municípios que estão pedindo retroescavadeira, por exemplo. Mas eu só tenho 5. Então, quem que eu vou atender desses 10? Eu preciso ter uma noção do que está acontecendo em cada município para a gente gerenciar o recurso crítico. Até porque, nesse caso, por exemplo, um monte de estrada ficou interrompida, né? Sim. Acessos às cidades ficaram interrompidos também, né? Muitos, vários. A gente teve até um episódio ali em Mimoso que deu uma demanda para esclarecer a situação da estrada entre Mimoso e Muqui, que em determinado momento, ainda logo pós-desastre, né, que salvo engano no domingo, o desastre foi de sexta para sábado. No domingo a gente chegou... Sábado, com certeza. Isso. A gente chegou a interromper a estrada, porque essa rodovia ela tem um monte de trechos em que você tem barreiras que tem um mais alto grau de risco dessa barreira descer diante de chuva. Tem até alguns blocos de pedra e algumas barreiras que elas são até inclinadas para o lado da estrada. E como tinha chovido muito, tanto que deu aquele desastre todo, e estava chovendo no momento, então a gente orientou que a estrada fosse interditada, porque quem estivesse passando ali poderia ser mais uma vítima da tragédia, né? Então a gente falou, olha, enquanto estiver chovendo é melhor não passar ninguém. E aí o pessoal, estão querendo impedir a ajuda de chegar, mas não era isso. A questão era preservar a vida das pessoas. Poderia chegar dando a volta pela BR-101. Não conseguir olhar o todo, né? Não olhava o todo. Não consegue ver, né? Não olhava o todo. E você falou de treinamento, de resiliência, de treinamento. Que tipo de treinamento o bombeiro precisa ter para agir, para atuar nessas situações? Bom, a gente começou um trabalho em 2008, eu estava na diretoria de operações, a gente enviou alguns... 2008 não, perdão, foi depois da chuva de 2013, acho que foi agora em 2016, eu acho. A gente mandou alguns militares para Minas Gerais para fazer um curso de salvamento em desastre, trouxemos uns especialistas de Santa Catarina para dar um curso aqui e fomos mandando militares para outros estados e até para outros países para buscar uma doutrina de salvamento em desastre. E hoje não, né? Mas de lá para cá a gente já inseriu no curso de formação as disciplinas referentes a salvamento em desastre. E aí entra desde a construção de abrigo e cocção do próprio alimento, porque a tropa às vezes ela tem que ir de forma autossuficiente. Vamos supor, mandamos gente lá para o Rio Grande do Sul. Digamos que a situação está tão caótica em determinado município, aí eu mando 25 pessoas para lá e eu chego lá e falo, cheguei para te ajudar, mas agora você tem que me alojar e você tem que me alimentar. Não tem como, né? Eu estou levando mais demanda, não estou levando solução. Então a gente treina as equipes para que elas consigam ser autossuficientes em termos de alojamento e de alimentação. Quando tem, eles falam, não, aqui a gente consegue hospedar e alimentar, Mimoso aconteceu isso, então não precisou, mas a equipe é preparada para isso. Além disso, a gente tem salvamento em soterramento, valas e trincheiras, né, que é com terra. Então, dizem que é muito difícil isso, né? Bem difícil. Porque ocupa todos os espaços. É bem difícil. Não tem espaço ali que tem bolha de ar. É difícil se locomover na lama. Então, tem técnicas para você cavar, tem técnica para você fazer desmanche hidráulico com jato d'água para poder ir cavando. Tudo isso a gente treina também. BREC, que é busca e resgate em estrutura colapsada. Então, quando uma edificação ela cai porque ela caiu sozinha, algum problema estrutural, ou porque um deslocamento de terra atingiu a edificação e ela veio abaixo também. Então, tem esse tipo de técnica que também é treinada. Maquinário pesado de
disco de corte para concreto, para aço, martelo pneumático, a gente treina isso também. E treina também salvamento em águas rápidas, que a gente chama. Então, quando... Corredeiras. Quando fica muito cheio o rio, vai aquele volume muito grande, né? Então, como atuar nesse tipo de cenário e como se preservar caso a pessoa caia do barco, ou seja arrastada, alguma coisa assim, também tem esse tipo de treinamento. E tem equipes, que aí não é todo mundo, né? Mas também treinadas para busca e resgate e salvamento com cães. Para fazer a busca de vítimas vivas ou vítimas que vieram a óbito, para a localização dessas vítimas. Que os cães conseguem identificar, né? Identificar. Que, inclusive, da próxima vez você vai trazer um cãozinho aqui para mostrar como é que é. Podemos, a gente traz um binômio, né? Um condutor e um cão. É binômio que chama? Binômio, né? O condutor e cão. Onde um vai, junto. O outro tem que ir também. Tem que atuar junto. Não dá para mandar o cão sem o condutor e o condutor sem o cão. Não é um resgate com o cão, né? Aqui nessa região sul do Espírito Santo, Mimoso, Apiacá, Bom Jesus, Muqui, você falou. Quais foram as habilidades mais usadas pelos profissionais lá dos bombeiros? Parte de estrutura colapsada foi muito pouco. Foi mais mesmo a operação de embarcação em situação de água rápida. E também tivemos buscas com cães. Tivemos operação com drone para mapeamento e busca também. A gente voa com drone para localizar pontos em que o rio faz uma curva e você pode ter uma deposição de material, então o corpo arrastado pela água, aquele é um ponto provável. Então, para mapear esses pontos prováveis, a gente voa com drone. E essa questão de salvamento em soterramento, né? Em lama. A gente chegou a atuar num dos distritos de Mimoso do Sul. A gente conseguiu lançar uma equipe avançada com a aeronave, porque por terra não conseguia chegar. E conseguimos fazer um resgate ainda de vítima viva ainda num soterramento. Que é muito difícil, né? É difícil. A gente conseguiu fazer. Por que é tão difícil assim? Porque quanto mais o tempo passa, é mais difícil a sobrevida, né, da pessoa. E a gente tinha muita dificuldade de chegar. No sábado estava impossível chegar por terra e nem voando também não dava. Não tinha teto para que a aeronave voasse. Então a gente só conseguiu acessar no domingo essas localidades, mas a gente já conseguiu salvar gente com vida. E como é que estava o estado, a situação das pessoas lá? Olha, é difícil descrever com palavras, né? Mas o impacto foi muito grande, o susto foi muito grande. Apesar de a gente ter dado o alerta, apesar da Defesa Civil Municipal ter passado diante do alerta e diante do monitoramento lá que eles fizeram no município, na região ali de Conceição do Muqui, pluviômetro da Defesa Civil Municipal, choveu muito, eles detectaram a chuva, detectaram o aumento do nível do rio e sabiam que a enchente ia chegar na sede. Diante disso, o coordenador municipal de Proteção e Defesa Civil, Leonardo, um abraço para ele, fez um trabalho maravilhoso lá, está fazendo. Ele passou nas áreas da cidade que ele sabia que alagava, e isso já é trabalho de Defesa Civil, de mapeamento de área de risco. E saiu avisando com o som do carro e a sirene da viatura, tocando a sirene, parava a sirene e ia no som. Atenção, tá vindo uma enchente, vai subir a água e tal, etc. E aí ele fala o quê? Sai de casa, vai para um lugar seguro, isso vai para um abrigo, é isso que ele faz? Procura a região mais alta, enfim. Só que mesmo assim, teve gente que, não, aqui na minha casa nunca alagou e não saiu. Só que a enchente veio muito acima de qualquer registro histórico do município. Duas coisas aí. A primeira coisa é esse negócio de nunca alagou tanto assim. A gente viu depoimentos. A gente falou, teve uma enchente aqui nos anos 40, 1940 ou 41. Eles falaram, foi a última vez que a gente viu enchente. Porto Alegre, não? Não, aqui. Aqui? Eles falaram de uma enchente grande nessa época, mais ou menos. Mas aí a gente sabe muito pouco, porque é só o pessoal mais velho e tal, mas desse jeito nunca tinha visto, né? Aí você falou, choveu mais do que o que estava previsto. O que a gente questiona sempre é isso. Todo mundo fala que choveu mais do que estava previsto. Mas a gente vê muitas vezes as cidades, principalmente no interior, com uma estrutura um pouco mais deficiente para lidar com esse tipo de coisa. Dá para falar que choveu muito mais do que o previsto ou dá para falar que as cidades estavam despreparadas para isso? O que você acha? Olha, acho que tem um pouco das duas coisas e tem uma terceira coisa. Choveu sim mais do que o previsto. Então, meteorologia é muito complexo. Então, você tem modelos matemáticos que um computador tem que rodar e são equações complicadas. Dependendo, por exemplo, você roda um modelo que a malha é 30 quilômetros.
Se você for rodar um modelo para uma precisão mais alta com uma malha de 3 km, você exige muito mais da máquina, que ela vai calcular 10 vezes mais para cada polígono. E além disso, você tem aí a entrada de dados de estações automáticas e pluviômetros, você tem a latência para esses dados até eles saírem da estação e ser captados, concentrados e processados no computador. A latência desses dados atrapalha também. E a modelagem matemática, o que acontece? Nós não temos uma ainda que seja local. Você tem modelos que são globais para determinar assim, olha, vai passar uma frente fria, vai passar aqui no sul da América do Sul. Temos modelos regionais, então alguns modelos ele rodam já assim específico para o Brasil, e você tem dinâmicas de clima diferentes, do centro para o sul do Brasil, do centro para o norte, você tem dinâmicas diferentes que requerem modelos matemáticos diferentes. Mas o que é isso? O que significa isso? Modelo matemático. Tá vindo, eu estou vendo a imagem do satélite lá, está formando uma nuvem grande. Para mim, eu entendo isso aí, está formando uma pesada. Você não está vendo a imagem de satélite, você está vendo uma representação gráfica de um modelo matemático rodando dados que um satélite pegou. Então o que é isso? É o quê? Os cientistas vão lá, fazem um cálculo, inventam ou elaboram uma fórmula matemática. Esse modelo matemático ele é prévio. O meteorologista não está trabalhando no modelo, ele está olhando o que o modelo está dizendo para ele que vai acontecer nos próximos dias. E a gente carece, no Brasil, não é o Espírito Santo, né? Carecemos de modelos regionais. Há uma iniciativa do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, para regionalizar modelos. Nós estamos aqui buscando essa solução também, porque a gente está vendo que modelos regionais não estão sendo capazes de prever o que está acontecendo. E o que precisa para elaborar esse modelo mais detalhado para cada regiãozinha específica? Bom, precisa de um monte de coisa. Precisa de gente que entenda de meteorologia, que entenda de muita matemática, que entenda de programação para traduzir isso para uma linguagem para o computador. Só coisa fácil, né? Coisa fácil. O relevo vai interferir, a quantidade de inputs de dados que a gente tem de estações meteorológicas, pluviométrica, radiosonda, satélites, equipamentos que detectam descarga atmosférica. Então, a gente está em busca de aprimorar, o governador fez essa encomenda, e estamos trabalhando nisso. Tivemos uma reunião ontem sobre isso, inclusive. Estamos tendo reuniões constantes para poder melhorar a capacidade de previsão. Então, o que a gente tinha no Brasil de alerta a ser dado foi dado. E para se ter uma ideia, o modelo que rodou para aquele dia, a gente deu um aviso de que poderia chover numa segunda probabilidade, não a principal probabilidade, mas numa segunda probabilidade poderia chover 190 milímetros em 48 horas. Essa segunda probabilidade de 190 milímetros já foi uma extrapolação do meteorologista interpretando o modelo. O modelo dava conta de 30 a 40 milímetros. É isso. E choveu quanto exatamente lá? Olha, o pluviômetro que a gente tem em registro da rede nacional de Mimoso, ele parou de fornecer dados durante a chuva. Quando mais precisava... Talvez por causa daquela falta de energia. Entendi. Então ele parou de fornecer, as torres de celular também não funcionaram, então ele também ficou sem ter como enviar dados. Mas o de municípios próximos, como Bom Jesus do Norte, pegou mais de 300 milímetros, isso em 6 horas. E o que significa isso, Ferrari? 300 milímetros significa que 6 horas. A cada metro quadrado choveu 300 milímetros. Encheu, você pega um metro quadrado de solo, você coloca 300 milímetros de água. Isso na prática significa o quê? Isso significa aí uns 2 ou 3 meses de chuva em algumas horas. Caindo de uma vez só? De uma vez só. E pluviômetro manual da Defesa Civil Municipal, esse cara que eu falei de Conceição do Muqui, que avisou o coordenador municipal, ele falou, Leonardo, já deu 600 milímetros aqui e continua chovendo. Então, esse dado exato você não tem porque parou de funcionar lá, mas se fosse fazer uma estimativa... Pode ser que choveu em torno de uns 600 milímetros. Que é coisa pra caramba. É muita coisa. Pra você ter uma ideia, lá em 2013 a gente conversava, né? 2013. 13 para 14, Isso a gente aí, teve aquele maior desastre no estado em termos de extensão. Isso aí. Os municípios onde mais choveram, a gente teve 480, 490 milímetros em 5 dias de chuva. Em torno aí de 90, 100 milímetros por dia durante 5 dias. E foi aquele desastre. Você imagina mais do que esses 480 em 6 horas. 600, mais de 600 pelo que você está falando aí. Possivelmente mais de 600 em 6 horas.
Por que isso acontece, Ferrari? Tem muita gente que fala de aquecimento global, tem muita gente que fala de desmatamento, tem muita gente que fala de falta de atenção ao meio ambiente. Por que isso acontece e, principalmente, isso vai acontecer de novo? Olha, porque eu não me sinto capacitado para responder. Mas o que eu posso dizer é que a gente tem experimentado um aumento na frequência e na intensidade desses fenômenos climáticos extremos. Então, aquelas chuvas que você espera uma a cada 100 anos, elas estão aparecendo com a regularidade muito menor do que 100 anos, né? Aquelas que estatisticamente você esperaria de uma a cada 100 anos, tá vindo com menos. Veio o que aconteceu agora no Rio Grande do Sul, né? A gente teve uma chuva muito forte, não tem 6 meses, e agora veio outra pior ainda. E aqui no Espírito Santo a gente teve uma chuva forte em Muniz Freire, naquela região ali do Caparaó, no começo do ano, janeiro, fevereiro. E agora, em março, tivemos essa outra em Mimoso do Sul, Apiacá e Bom Jesus. 2020 também teve uma chuva muito forte lá em Iconha, né? Na região de... Não choveu em Iconha, choveu acima de Iconha e a água desceu. Exatamente. Então, tem aumentado a frequência. Sobre as cidades estarem preparadas ou não, né, que foi aquela outra pergunta que você tinha feito do modelo matemático. É isso aí. Aquela chuva de 600 milímetros não tem cidade no mundo que aguentaria 600 milímetros em poucas horas. Não tem cidade no mundo que tenha um sistema capaz de drenar uma chuva dessa. Então isso seria uma chuva que impactaria qualquer cidade. Mas as nossas cidades, principalmente se olha no interior do Espírito Santo, muitas e muitas delas, das cidades, dos distritos, eles são colocados às margens de rio. E você no fundo de um vale é para onde a água vai. Então, a posição das cidades, porque facilitava a colonização, naquela época não se tinha essa consciência de risco. Então não se observava risco hidrológico, risco geológico. Então o cara não sabia olhar para o morro e entender que aquele morro, chovendo muito, tem condição daquela terra descer sobre as casas. Falta noção de risco quanto à instalação das casas e corte do talude. Está lá uma encosta. Aí o cara vai botar a casa dele. Para ganhar terreno, ele pega a encosta e corta 90 graus. O 90 graus que ele cortou é o que estava segurando o resto do morro. Deu uma chuva dessa, vai o morro todo embora. Vai junto. Nos fundos da casa. Quantas imagens de casa você já não viu na sua vida aí de uma casinha que nos fundos dela você tem um barranco cortado 90 graus? É isso aí. Você está aumentando o risco. Muito, e muito. Então, essa falta de noção, a estruturação das cidades, desde quando a colonização aconteceu, desde quando vieram colonos interiorizando a população no estado, posicionou as cidades em locais que são ruins. E hoje é difícil você realocar uma cidade inteira. No Rio Grande do Sul eles estão pensando nisso já, fazer cidades provisórias para alocar as pessoas. Mas e quando eu for voltar? Eu vou voltar para o mesmo lugar do mesmo jeito? Mas eu tenho que pensar em construir uma cidade que foi impactada por um desastre. A reconstrução dela tem que pensar para que num próximo evento climático semelhante ela tenha uma maior resiliência quanto a esse evento. É aí que eu pergunto de novo. E aí, vai acontecer isso de novo? Vai. Com certeza vai. Aonde? Quanto? Quando? Não dá para precisar. Mas é certo que vai acontecer de novo. É certo. A gente tem aí de novembro a março, a gente tem uma estação chuvosa aqui e a gente vai enfrentar uma chuva dessa que vai atingir 1, 2, 13 municípios? Não sabemos. Mas pelo menos em algum vai acontecer. E a gente está preparado para isso? Estamos nos preparando a cada vez mais. Assim, se você tiver... Fiz uma apresentação para a frente parlamentar de adaptação à mudança climática esse ano, mostrando o que a gente evoluiu em termos de defesa civil desde 2013 até hoje. Na verdade, a fala foi por conta dos 10 anos da tragédia de 2013. E a gente cresceu demais. A estrutura do Corpo de Bombeiros, que é a parte que dá a ação de socorro, cresceu muito. A gente saiu de 11 para 23 unidades operacionais. Então hoje eu tenho 23 bases. Lá no sul do estado eu tinha uma em 2013. Hoje a gente tem 4 ou 5, dependendo da região que eu considerar ali, para poder atender. Isso tudo é uma maior capacidade de socorro. Agora em Mimoso, nas primeiras horas, as equipes, logo de imediato, a gente deslocou. As equipes estão... Foi só o tempo de conseguir chegar nas cidades e já estavam atuando. O reforço, algumas horas depois, esse reforço já estava chegando, de bombeiros de outras regiões, do Centro de Resposta a Desastres, já estavam chegando.
Então a capacidade de resposta da corporação, do Corpo de Bombeiros, melhorou demais de 2013 para agora. A doutrina de salvamento em desastre, que a gente não tinha em 2013, e a gente trouxe ela para cá, equipamentos, os botes próprios, a vestuário próprio, equipamento de proteção individual próprio, cordas próprias, equipamentos de corte, de busca, a estruturação do serviço de busca e resgate com cães, a gente não tinha em 2013, temos hoje. E a própria Defesa Civil também evoluiu demais. Hoje a gente tem agora no estado 15 regionais de defesa civil, que são tipo escritórios locais para fazer uma interface entre a defesa civil municipal e a defesa civil estadual para facilitar o contato. Então, para melhorar a assistência que a gente é capaz de dar no município, a nossa capacidade de enxergar o monitoramento melhorou, está aquém do que a gente gostaria, a gente está buscando evoluir, mas ela melhorou muito de 2013 para agora. Tanto que agora em Mimoso, assim, foi dado o alerta, foi avisado. A gente talvez não conseguiu prever a quantidade exata de chuva, mas que ia cair uma chuva muito intensa, a gente avisou. Tanto que o coordenador municipal de defesa civil soou o alerta, pediu o padre para tocar o sino da igreja, para avisar as pessoas. Então o alerta foi dado. Isso tudo já foi uma evolução. Então, a gente está sempre buscando se preparar. Assim, tá pronto? Uma tragédia igual essa do Rio Grande do Sul, é impossível você estar pronto para um negócio desse tamanho. Se ela acontecer aqui, talvez a gente ainda tenha dificuldade de dar uma resposta. Mas, com certeza, hoje a gente tem muito mais capacidade do que antes. O governador Casagrande, ele tem muito esse foco em desastre. A Defesa Civil cresceu muito nos mandatos dele. E ele deu a encomenda de que ela cresça mais, de que ela se estruture mais. E outra coisa que eu digo, o próprio governo se estruturou de forma diferente. Hoje, as secretarias de governo que têm afinidade com o assunto de desastre, todas elas são muito mais conscientes do papel delas, de que quando acontece o desastre não é um problema de defesa civil, é um problema de Estado. E todas elas estão muito mais articuladas. Por exemplo, agora em Mimoso, a gente já tinha... no Estado, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, a SEDURB, ela já tinha um contrato de maquinário para atuar em desastre. Pronto. Um contrato com empenho estimativo. Se acontecer o desastre, eu já tenho o contrato aqui. Então, deu desastre de sexta para sábado. No domingo, esse maquinário foi acionado. Ele não foi acionado no sábado, porque no sábado não dava para entrar na cidade, estava toda alagada. No domingo, ele foi acionado. Na segunda-feira, o maquinário já estava chegando lá para as ações de restabelecimento. Tudo isso é uma preparação do Estado. E a gente, diante do que aconteceu agora em Mimoso, a gente ainda olha e pensa onde a gente pode melhorar e estar mais preparado. Eu não vou poder dar certeza que vamos estar prontos para o próximo, porque eu não sei o tamanho do próximo desastre. Mas com certeza a gente quer que se ele for do tamanho desse de Mimoso, a gente tenha melhores condições ainda do que a gente teve agora. Você falou de estrutura do Estado. A ponta são os municípios, né? Os municípios estão preparados, porque cada município tem que ter sua defesa civil. Mas a gente sabe que às vezes o município não dá muita bola para isso, às vezes não tem um profissional técnico, às vezes é um amigo do prefeito, um amigo do vereador. Como é que estão os municípios em relação a isso? As defesas civis municipais, que é a ponta, né? É a primeira linha de ação ali, é o município, né? A defesa civil ela é sistêmica. Então você tem o órgão municipal, o órgão estadual e o órgão federal. E realmente começa mesmo no município. As ações acontecem no município. Então, você leu muito bem isso e precisa o município estar estruturado. É um elo importantíssimo e indispensável. Se o desastre acontecer no município, a presença ou não, a capacidade ou não, a qualificação ou não da Defesa Civil Municipal, ela vai fazer uma diferença enorme. E também, como eu falei do Estado, as secretarias estarem empenhadas, as secretarias municipais precisam entender que aconteceu o desastre, não é um problema da Defesa Civil. É um problema do município como um todo. Todos os secretários têm que se envolver. Secretaria de Educação vai ter que fornecer escola para servir como abrigo. Secretaria de Assistência Social vai ter que catalogar as pessoas, administrar o abrigo, providenciar a instalação de cozinhas comunitárias. Secretaria de Serviços Urbanos vai ter que cuidar de limpeza da cidade, remoção de entulho, assim por diante. Então, enfim, todas as secretarias vão ter que se envolver. Né? Todas vão ter que se envolver. A gente busca, na Defesa Civil Estadual, orientar os municípios, capacitar. A gente oferece capacitação constantemente para que os profissionais do município, o próprio município esteja ciente disso daí, mais bem preparado, com mais capacidade de se articular no momento do desastre. A gente constantemente oferece isso.
E aí acontece que muitas vezes troca a gestão, troca o servidor da Defesa Civil e a gente perde toda a capacitação. Por isso é que a gente tem essas regionais de Defesa Civil. Porque quando o município é acometido de um desastre e ele não está com a Defesa Civil estruturada, a gente tenta o mais possível auxiliar o município, que às vezes o coordenador acabou de assumir, então vamos lá ajudar. Então a nosso escritório regional ele serve para isso, que a gente chama de REPDEC, a Regional de Proteção e Defesa Civil. Mas realmente é um ponto que faz muita diferença. Como está hoje o cenário do Estado, eu não vou nominar aqui para não correr o risco de ser injusto, mas a gente tem municípios onde a equipe de defesa civil é muito bem estruturada, e muito capacitada e muito atuante. E temos municípios em que ela é fraca e tem muito pouco apoio. Está pagando para ver, né? Está pagando para ver. O prefeito entendendo, como o governador entende e coloca assim, olha, precisamos dar força nisso aqui, precisamos botar energia nisso aqui. Os prefeitos que fazem isso e dão autonomia, dão recurso, empoderam a defesa civil dos seus municípios, eles ficam melhor estruturados. E aí tem mais capacidade de responder, isso sem dúvida. Sem dúvida. Eu não vou nominar aqui para não ser injusto com ninguém, mas... Legal, deixa eu só... Aqui, ó, a aguinha aqui para... Tá falando demais. Beleza, então quer dizer que tem município que está pagando para ver isso, né? Tem. Não tem jeito, né? Quer dizer, tem jeito, tem que se estruturar. Tem que se estruturar. A gente orienta, por exemplo, quando a gente distribuiu, o Estado distribuiu ano passado e retrasado, recentemente, né, menos de 2 anos para cá, 74 kits de veículo, drone e equipamento para os municípios, para fortalecer a defesa civil municipal. E a ideia é assim, no convênio, para você receber o equipamento, você se compromete, município, a colocar alguém exclusivo para tratar de defesa civil no seu município. Então é uma forma da gente estimular isso aí. A profissionalização da defesa civil no município. E como é que foi com esses 74? Todo mundo fez isso? Não, infelizmente não. Estão pagando para ver, exatamente. Estão pagando para ver. A gente está falando de tragédia, de catástrofe, não tem como não citar o Rio Grande do Sul. Você já citou algumas vezes aqui o Rio Grande do Sul. Como é que está sendo o trabalho dos profissionais aqui do Espírito Santo que foram para lá? Já teve uma leva que foi, já teve uma leva que voltou, foi substituído por outras equipes. No começo, para começar, explica para a gente essa coisa da logística, porque... eu fiquei sabendo que os profissionais daqui iam para lá, aí eu falei assim, saíram daqui sexta-feira, só vão chegar domingo. Eu falei, pô, não vão de avião, não vão de helicóptero, não vão de... Aí a explicação é, não, eles estão indo levando tudo que eles vão consumir, eles estão indo levando comida. E os veículos que eles vão usar. Tudo que eles vão fazer, se a gente for de avião, eu mando 26, aí chega lá, como que eles vão se deslocar? Exatamente. Então eu preciso levar as caminhonetes, com os reboques, com os barcos. E aí aquilo que você falou no começo também, porque eles não vão usar os recursos que estão indo para a população que está lá, né? Não. Eles levam tudo daqui. Como é que funciona isso? Como é que pensa isso? A gente programa o tempo de atuação, tem treinamento para isso, e fala, vamos levar mantimento para tanto tempo. Aham. E tudo de acordo com quem está pedindo, né, também. Então, Rio Grande do Sul, se fala, olha, temos condições de receber ajuda hospedar e alimentar, ok. Ou então, nós não temos. Se vier, tem que vir autossuficiente. A gente manda autossuficiente. E por isso que demorou 2 dias de estrada, né? As caminhonetes que a gente está usando, a gente levou. Uhum. Vou chegar lá, eu vou atuar para você, mas você tem que me levar para lá, tem que me transportar. Então a gente foi com o próprio transporte. Quem são esses caras que foram para lá, dos bombeiros daqui, da Defesa Civil daqui? Do Estado, bombeiros aqui do Estado. Mas quem são esses caras? Especialista em quê? O que eles foram fazer lá? Olha, a gente tem um centro especializado de resposta a desastre, que é um núcleo para cuidar dessa doutrina de salvamento em desastre, para capacitar o restante da tropa em salvamento de desastre e para cuidar dos equipamentos que a gente chama de segundo nível de intervenção. Porque as unidades todas, elas têm a capacidade de dar uma primeira intervenção, até porque elas estão mais próximos sempre do evento do que o centro de resposta a desastre. O que é essa primeira quem chega intervenção? Que vai fazer o quê? Chega o quê? Chega lá com a roupa? Chega lá com o quê? Depende do evento. Se for uma enchente, ele já vai chegar com roupa de neopreno, capacete, barco e vai começar a resgatar as pessoas ilhadas. É a primeira linha de ação. É a primeira linha de ação. E aí depois? Depois, num segundo nível, aí pode vir um centro de resposta a desastre que tem mais barcos,
para poder apoiar, tem mais gente, tem, por exemplo, em escorregamento, ele leva uma mini escavadeira que a unidade não tem, a unidade local não tem. E muitas vezes não precisa. Às vezes é uma encosta que pegou uma casa só. A unidade local ela dá conta. Então, no primeiro nível de desastre, a unidade local dá conta. No segundo nível, eu mando o centro de resposta a desastre com equipamento mais pesado, que não justifica eu ter esse equipamento nos 23 quartéis. Uhum. Então, eu tenho só no quartel central para fazer um segundo e terceiro nível. Mas aí, nesse caso do Rio Grande do Sul, o que foi para lá daqui? A gente foi com veículos 4x4, embarcações próprias para atuar nesse tipo de água, né? Barco de alumínio, barco inflável? Não, barco inflável de fundo de lona. Barco é semelhante ao de rafting. Uhum. Barco de alumínio, ele não tem a mesma manobrabilidade, não tem a mesma segurança para operar. Então tem que ser inflável. E aquela polêmica lá de pode ou não pode usar jet ski, não pode usar na sujeira. Surgiu uma polêmica aí no começo, não estão usando. Os bombeiros daqui tem um monte, estão deixando parado aí porque disseram que não pode usar, porque suja, entra resíduo lá e eles quebram. E essa polêmica aí, pode ou não pode usar? Olha, tudo depende ali do contexto, né? Eu não sei os detalhes do que aconteceu no Rio Grande do Sul, nem de quem acusou, nem de quem informou, mas tem equipamentos, a moto aquática, ela funciona com um turbojato ali, né? De água. Então a água entra, ela impulsiona para trás, como um avião, pega o ar na turbina e joga para trás. Então a moto aquática faz isso. Se vier detrito ali, vai destruir a turbina. Aí não sei o que aconteceu lá, tá? Não sei o que aconteceu lá. Então, não posso afirmar o que aconteceu lá. Mas você imagina, assim, um operador que não tenha autonomia para decidir e fala assim, toma aqui um equipamento aí de 200, 300 mil reais e vai lá, você vai usar? E se quebrar, vai ficar na conta dele? Às vezes ele não tem, ninguém informou para ele. Não, cara, pode usar. Ele tá lá assim, se eu usar e quebrar, vai ficar na minha conta. E às vezes ele fica temerário, o operador. Não é tão difícil de entender, né? Não estou falando que justifica, precisa de quem está comandando falar assim, cara, põe na água, é desastre, se estragar, estragou. Aqui a gente fez isso, a gente perdeu o equipamento, perdemos drone, perdemos motor de barco, foi embora, não aconteceu. Mas assim, a gente deu a segurança pro operador, cara, faz o que tiver que fazer, se estragar a gente compra outro depois, mas vai lá e faz. Não sei como é que foi isso lá no Rio Grande do Sul, então eu estou falando de forma abstrata, né? Eu não vou falar de um caso que eu não conheço. Claro, com certeza. Não sei de detalhes lá. Mas nessa circunstância, né? O que acontece? Vou de novo falar de forma abstrata. Você tem um recurso que ele pode ser usado para salvar vidas. Se você empenhar ele numa situação onde você não tem uma vida em risco imediato e você arrisca perder esse recurso, quando eu tiver uma situação com risco de vida imediato, eu não vou ter esse recurso para empregar. Então a gente tem que fazer essa análise também. Nessa situação, numa determinada condição, o jet ski não é o melhor recurso. Mas às vezes tinha um bote, os botes estavam operando. Então não, vai de bote. A pessoa está lá ilhada na casa, não está em risco, ela simplesmente está ilhada, precisa ser removida. Não tem exatamente pressa. Então você, vamos trazer um bote, vamos buscar de bote. Não precisa você arriscar um jet ski. É diferente se a pessoa está lá com água no pescoço, você precisa correr lá e você vai com o que tiver. Volto a falar, isso eu estou falando de forma abstrata, claro, eu não sei qual foi o caso no Rio Grande do Sul, mas a gente tem que fazer essa gestão de recursos também. E como é que o bombeiro faz quando aconteceu isso muito, tem acontecido ainda no Rio Grande do Sul, o cara chega lá para resgatar a família que está na casa e fala, não vou sair daqui, vou ficar. Fala, mas tem que sair, tá chovendo, o rio tá subindo, não sei o que e tal. Como é que o bombeiro faz? É complicado mesmo. Como é que você tira a pessoa de casa que não quer sair? Exatamente. Como é que faz? E como é que explica para a pessoa? Vou dar um paralelo com outra situação. O tentante ao suicídio. Como é que você vai salvar o cara que quer tirar a própria vida? Mas tem treinamento para isso, não tem? Tem, mas no caso do desastre, ele não está diretamente atentando contra a própria vida, pelo menos não na cabeça dele. A gente teve num distrito chamado Ponte do Itabapoana, ele fica em Mimoso do Sul, quase na divisa com Bom Jesus? E Apiacá? Com Apiacá. Quase na divisa com Apiacá, que tinha muita gente que ficou ilhada, elas não queriam sair de casa. Ilhou o primeiro andar, as casas de 2 andares estavam no segundo andar. Não queriam sair. Tá bom. Então o que a gente fez foi tentar estabelecer uma rotina de levar mantimentos para as pessoas. Era muita gente que estava lá?
essa localidade de Ponte do Tabapuana foi mais de 90% das residências foram afetadas. Mas tinha muita gente nessa situação e de não querer sair de casa? Praticamente todo mundo do distrito. E como é isso que tem que fazer? É bom senso? Mas elas não estavam em risco, né? Também não tinha notícia de que o rio ia subir mais. Lá foi um desastre diferente do de Mimoso, apesar de na mesma data. O desastre de Mimoso foi ali da bacia do Rio Muqui, o Rio Muqui do Sul. Lá em Ponte do Tabapuana, Bom Jesus do Norte e Apiacá foi a cheia do Rio Itabapoana, que recebeu também a água do Muqui. Mas a chuva dele era montante, mais para cima não tinha nada a ver com a água do Rio Muqui, que foi mais para baixo. E não tinha notícia de que o Rio Itabapoana estava subindo mais, então não tinha risco eles ficarem ali. Então tá bom, então fica aí. A gente vai trazer uma cesta básica, daqui 2 semanas a gente traz outra. E lá no Rio Grande do Sul, como é que tem sido o trabalho dos bombeiros daqui, lá, do pessoal daqui, do Espírito Santo lá? Que tipo de atividade eles estão fazendo mais lá? Que tipo de salvamento que eles estão fazendo mais? O que eles já fizeram? Como é que está o balanço desse pessoal que está trabalhando lá? Bom, números de ontem, até ontem, né? De hoje não fechou ainda, mas de até ontem já tinham sido resgatadas 286 pessoas e recuperados dois corpos. Isso números agora da metade de maio. Metade para o final de isso maio. Isso que eu estou falando até agora. Das equipes do Espírito Santo. Isso, só o Espírito Santo. Só os homens do Espírito Santo. Isso aí. Hoje a gente está com 13 homens atuando em resgate e mais um profissional de defesa civil apoiando os municípios do Rio Grande do Sul na documentação, preenchimento de formulários, gestão do cenário pós-desastre, e 13 atuando ainda em resgates. Mas a gente chegou a ter 26 atuando em resgate, isso junto com bombeiros de vários estados do Brasil, foram coordenados pela Liga Bom, que a gente chama, né? A Liga dos Corpos de Bombeiro. No início, águas ainda bem altas, né? O trabalho se concentrou praticamente em resgatar pessoas ilhadas e trazer para a segurança. Tirar as pessoas de casa. Muitas vezes a pessoa que não queria nem sair, né? Resgatar animais também, que estavam... Muitos animais, né? Que ficaram em telhados, que ficaram dentro de casa. Então, as equipes também fizeram isso. A história do cavalo lá no telhado, que deu. Teve a história do cavalo também, o cavalo caramelo. Teve um monte de cachorro, de gato. Muitos animaizinhos foram resgatados. Número dos animais, deixa eu ver aqui, ver se eu acho aqui para você. Olha aí, informação atualizadíssima, na hora. Em cima deixa eu ver animais, deixa eu ver se tem um número aqui, né? Não tem a contagem de animais. Não, animais, 81 animais. 286 pessoas e 81 animais e 2 corpos, pelas equipes do Espírito Santo. Só pelas equipes do Espírito Santo. E aí você trabalha 24 horas por dia? Os caras estão direto na pista? Não tem como. Para um trabalho 24 horas por dia durante vários... Você fica 24 horas por dia, tá um soterramento. Você entra e trabalha 24 horas. Agora, se o trabalho vai persistir durante dias e dias e dias a fio, a pessoa não vai aguentar trabalhar 3, 4 dias sem parar para descansar. Então você ou faz um revezamento de equipes, você emprega em turnos, ou você dá um tempo de descanso. Que eu acho que é o que estava acontecendo lá, né? Eles trabalhavam até de noite, paravam em determinado momento da noite para as equipes dormirem um pouco. Dia seguinte, clareou o dia, vai de novo. Muitos locais sem eletricidade, então fazer as buscas durante o dia era até mais seguro e mais produtivo também, né? Porque você navegar com embarcações, por exemplo, barco de lona. Então, dependendo de onde você bater o barco, você pode danificar o barco, o motor do barco. Então, de dia, você enxergando, você tem uma segurança melhor, uma efetividade maior. Então, no primeiro momento era isso daí, barco na água para tirar as pessoas, tirar os animais e procurar alguns corpos. Com a água baixando, aí as equipes estão fazendo agora busca de pessoas que desapareceram, buscas em locais onde encontrou partes de um cadáver, então busca pelo restante do cadáver. Deve ser difícil isso. É difícil. Aconteceu isso em Brumadinho, né? Resgatar pedaços de corpos. É bem difícil. Teve a atuação dos bombeiros aqui também nessa tragédia de Brumadinho? Tivemos sim, mandamos binômios lá, equipes para auxiliar a localizar corpos, e localizou. Nesse ponto, o cão indicou, faz-se uma busca, uma escavação para tentar localizar os restos mortais ou o cadáver inteiro, né? O que tem de diferente do profissional daqui do Espírito Santo? Tem alguma coisa assim que... Porque experiência pelo menos tem na atuação, né? Tem. O que tem de mais diferente aqui que faz o profissional daqui ser um cara... Pô, o cara tá vindo do Espírito Santo, então o cara é bom de trabalho. Como é que é isso? Porque tem isso também, né? Tem isso também. Eu diria que assim, primeiro uma postura da corporação,
que a gente tem, que já há muito tempo, o Espírito Santo, a gente é referência em várias áreas. O Corpo de Bombeiros é referência em uma série de atividades. Em combate a incêndio, em perícia de incêndio, em busca com cães, em mergulho de segurança pública. Então, em muitas delas, a gente ajudou a contribuir com a doutrina no Brasil, em vários estados. Mas e como é que a gente chegou nisso? E apesar disso, a gente ainda mantém uma postura de humildade. Assim, a gente não está longe de saber tudo, está longe de ser o melhor. Então, se alguém tem alguma coisa a acrescentar, vamos lá fazer o curso. Então, a gente constantemente manda profissionais para outros estados para aprender o que pode com outros estados, para que esse aprendizado ele incorpore a nossa doutrina operacional, para que a nossa doutrina operacional ganhe mais um degrauzinho. Além disso, tem a experiência de desastre que a gente atuou. E outra coisa, a gente já teve no desastre 2013, a gente foi reforçado por gente de fora. Então a gente sabe... Teve um intercâmbio aí, né? A gente sabe, não é só isso, a gente sabe assim, quem está recebendo ajuda, o que essa pessoa espera de quem está vindo ajudar. Então a gente, consciente disso, a gente vai ajudar com isso em mente. Não, eu vou lá ajudar daquela mesma forma que eu queria que tivessem vindo me ajudar, com aquela postura. Legal. Então a gente chega para dar o menor trabalho possível, para não demandar nada, para simplesmente oferecer o recurso e colocar à disposição. Não tem, eu quero fazer tal missão e tal missão eu não quero fazer, não, só quero fazer essa missão que vai sair mais bonita no Instagram, ou tal missão eu não vou fazer. Tem gente assim, tem turismo de desastre, pessoas que vão para ganhar like, não para ajudar, então a gente vai com essa postura. Não, vamos chegar lá, a gente se coloca à disposição do comando local e o comando local decide o que nós vamos fazer. Tá aqui, é um recurso disponível. Legal. Ferrari, você falou aí de vai um profissional da Defesa Civil. Tá lá. Tá lá, que é um cara que lida com documentação. Uhum. Isso é importante pra caramba. E agora a gente vai fazer aqui uma pausa, vamos chamar uma convidada aqui pra gente, que é uma advogada que vai explicar direitinho quais são essas demandas todas que surgem em desastres como esse. Joia. Já está aqui com a gente, ó, doutora Yara Macedo, tudo bom? Doutora Yara, olá, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui, né, na estreia do Capixaba da Gema. Isso aí, estreia. Com um tema tão importante, trazer informação, né, que no atual cenário do país, é muito importante essa informação para as pessoas que estão com muita vulnerabilidade, né, passando por momentos muito difíceis, então é um prazer estar aqui hoje. E aí, doutora Yara, é assim, a pessoa está lá na enchente, perdeu tudo, vai documento. A última coisa que a pessoa pensa em salvar é documento, é a pólice, é não sei o quê. Exatamente. E aí, como é que essas pessoas fazem, doutora Yara? Então, hoje, né, principalmente, o que está mais latente hoje é o Rio Grande do Sul, mas o Espírito Santo também passou pela questão de música, que foi em menor escala, né? Mas quando as pessoas perdem a documentação, nesse momento, assim, ainda mais que, né, o capitão falou que teve a questão da defesa civil, eles viabilizam por meio de declarações, né, para as pessoas, né, para que elas não precisem ter o documento físico ali naquele momento. Então, assim, houve aquela declaração de perda mesmo total de enchente, onde facilita para a pessoa, né, para ela conseguir se cadastrar nos benefícios essenciais. Isso, exato, para ter acesso, né? Exatamente, porque começa a surgir várias medidas provisórias nesse período, né, que são aquelas medidas importantes para poder organizar ali como as pessoas vão ter acesso aos direitos iniciais dela, o governo do estado e o governo federal começam a atuar juntos. Então, eles dão mais informação para essas pessoas, né, para que elas consigam ali, pelo menos, ter algum direito, né, e serem ressarcidas de alguma forma, né? Uhum. E como é que, se a pessoa acha que não está tendo o direito respeitado, se ela está achando que não está ágil para fazer, o advogado tem um papel importante nesse momento? Como é que é a função, como é que deve ser a atuação do advogado nesse momento? Nesse momento eu acredito muito na solidariedade, né, dos advogados e todos os profissionais que envolvem de prestar informação. Principalmente se você atua naquele estado, se você atua naquela região, ou se você tem até clientes envolvidos nisso, né? Você transmitir a informação de forma clara para orientar essas pessoas, porque elas precisam muito de orientação. E uma orientação mais certa, né? Para que elas não caiam ali em golpes, porque a gente sabe que nesse momento tem muita situação que aproveita, né? aproveita disso. Se aproveita disso. Exatamente. Então, a gente é o nosso dever, né? Trazer ali aquela informação. E é importante alertá-los, né, a princípio, dos mais emergenciais. Como, por exemplo, o governo federal anunciou uma medida como um auxílio reconstrução, né, no valor de R$ 5.100, para aquelas pessoas que perderam tudo, comprarem pelo menos o básico. Lá no Rio Grande do Sul, né? É isso no Rio Grande do Sul. Isso. Aqui o governo do estado deu de R$ 3.000. Isso, foi. Né? Foi um auxílio menor, mas é porque também é uma situação de escala, né? É completamente diferente. Né? Mas já é ali para a pessoa comprar o básico, né? Para ela conseguir começar a se restabelecer. E aí, tanto para material de construção, quanto também para os equipamentos básicos do lar. Linha branca. Eletrodoméstico, exatamente. Chegou um momento que a gente estava entregando cesta básica logo no começo. Não tinha onde colocar, né? E eles não tinham como preparar o alimento.
Tinha gás, não tinha fogão. Né? Nós tínhamos que preparar cozinhas comunitárias ou mapear as pessoas que já tinham conseguido botar o fogão para funcionar, para que elas cozinhassem para os vizinhos, para a gente entregar a cesta básica para essas pessoas. Não adiantava entregar só o alimento para quem não conseguia cozinhar. Eu sei que aqui o Sistema S, o Senai, eu acho que mandou um caminhão para lá, cozinha comunitária. Eles têm essa estrutura, né? Porque eles prestam esse curso, né? Então isso, exatamente. É como se essa é outra coisa, Brasil, essa é outra coisa importante também, assim, a sociedade entender que num momento de desastre, não é só o Estado que consegue, que vai ser capaz de prover. Todo mundo, inclusive a própria sociedade. As pessoas se ajudarem, assim, né? Tem que ser assim. Todos Em qualquer lugar juntos, do mundo é assim. Você tem a participação da própria população na assistência à própria população. Não dá para esperar que o Estado faça tudo. Não tem como. Doutora, como é que se protege de golpe? Porque isso é impressionante também. A gente vê a quantidade de golpe gigantesca, né? O essencial hoje, igual quando a gente fala que houve uma perda total ali, né? As pessoas estão sem internet, sem acesso, sem né? Nada, né? Sem nada. Mas a gente sempre pede para ir nos órgãos oficiais. Por exemplo, eu quero uma informação sobre um auxílio. Governo Federal, vai no site oficial do Governo Federal e verifique se realmente aquilo ali, né, é válido. Procure os profissionais que estão atuando ali no momento. Por exemplo, a Caixa Econômica enviou várias equipes também para ajudar nesse quesito. Por exemplo, esse profissional da Defesa Civil que está lá, também, que foi só para isso. São aqueles que estão identificados nesse momento, né, da Defesa Civil, municipal, né, do governo do estado, porque eles ali estão com a informação mais certa e também, né, estão ali encaminhando aquelas pessoas para que elas consigam receber. Como, por exemplo, a Caixa, ela ajudou muito na questão do FGTS, que é o saque calamidade, liberou um valor que é o limite de 6.200, mais ou menos, né, que eles liberaram. Também tem uma questão muito importante, que é para aquelas pessoas que têm financiamento, né, e não sabem que tem seguro no financiamento, né. Minha Casa Minha Vida, mas também outros tipos de financiamento em si, né. No caso, eu estou falando da Caixa porque ela é o maior ali do programa, né, governamental. Mas eles têm como ter um seguro para esses casos de enchentes. Apesar de que a maioria dos seguros não cobre estados de caso fortuito, fosse maior, como se fosse chuva, desastre natural, a Caixa Econômica tem cobertura para isso. Então, ajuda ali as pessoas também para conseguir para o apartamento, né, ou também por questão das parcelas. Dá aí um prazo maior para as pessoas, né, pagarem, renegociar, dar, né, igual aconteceu na pandemia, suspensão de alguns empréstimos, né, para o 3, 6, eles vão aumentando de acordo com a demora, né, para se restabelecer. Mas e aí, como é que a pessoa tem essa informação? Porque às vezes isso esse direito à cobertura num contrato desse está lá na letra miúda, né? Como é que faz para descobrir isso? Nesse caso específico, a Caixa Econômica está divulgando isso, né, por meio dos profissionais dela, indo em loco, para conversar com as pessoas e verificar. Mas para aquelas pessoas que têm um conhecimento um pouquinho maior, né, ou que já tinham acesso via aplicativo, ali tem tudo. Ali você consegue sacar o FGTS, no aplicativo da Caixa você consegue ter acesso ao seguro habitacional. Você também pode ligar para os canais oficiais deles, caso seja possível, então você consegue ter acesso. Difícil só porque fica todo mundo sem comunicação numa situação dessa. A gente citou aqui o sul do estado, o pessoal ficou sem celular, sem comunicação. Lá no sul do país, imagino também que tem muita gente ainda sem comunicação por causa do... Como é que faz isso? Por isso a importância do deslocamento das equipes, exatamente para poder prestar esse auxílio como se fosse a Defesa Civil, né? Faz aquelas várias mutirões, né? Aqui em Mimoso a gente ficou sem comunicação até no domingo. No domingo a gente conseguiu restabelecer a comunicação, que a gente levou com barcos do Corpo de Bombeiro, profissionais da EDP para restabelecer a energia para as torres de celular. Que é o básico, né? O básico do básico. Mas mesmo assim, né, a Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, a CETADES, abriu um posto de atendimento em Mimoso, a Caixa Econômica, Banco do Brasil, Banestes, a DERES, outros órgãos montaram postos de atendimento ali no centro da cidade para exatamente tirar essa dúvida do cidadão que, mesmo com acesso à internet, não tem tanta noção dos caminhos ali, onde achar nos menus, onde navegar para encontrar. Mesmo, né? Para poder prestar esse auxílio à pessoa. Lá no Rio Grande do Sul, a demanda é maior pelo quê? Você tem ideia, assim, tem noção? Na verdade, é mais pela questão dos benefícios mesmo sociais. Por exemplo, o pessoal do Bolsa Família, para o recebimento, né? Aquela dificuldade, porque perde acesso a tudo, né? Naquele momento. E aí fica difícil a documentação, né? De você entrar. E foi o momento que a Defesa Civil já dá aquelas declarações, os órgãos, né, estaduais já fornecem para facilitar as pessoas. Também teve a questão também do pior do trabalho, né? Como é que fica a questão trabalhista? A enchente veio, sumiu meu ambiente de trabalho, ou destruiu a minha casa, como é que eu vou trabalhar? Ou está alagado o trajeto, né? Então, acho que isso ficou uma situação de muita instabilidade, né? Como lidar com essa situação do empregado, que não consegue ir até o trabalho, ou se o trabalho simplesmente sumiu. Né? Então, essa questão mais, que a gente tem lidado com isso. O Ministério Público do Trabalho, e nesse caso aí foi uma ação deles do Rio Grande do Sul mesmo, né? Eles botaram várias medidas para explicar como é que ficaria e também para evitar assédios.
nesse momento, né, não ter aquele empregador ali esperto, falar assim, você não está vindo, eu vou te dar falta, ou você vai ter uma justa causa. E muitos trabalhadores estavam atuando no socorro de outras pessoas ajudando também. E é uma coisa que ninguém pensa, né? Você está falando agora, eu não tinha pensado nisso. E o cara que está trabalhando... Exato. E a pessoa que sumiu o trabalho dela. Mas a infinidade de situações que são novas... impressionante, né? Para se enfrentar nesse desastre no Rio Grande do Sul... vai reconstruir, tá? E aí? Tem material de construção, pedreiro. Os profissionais. Como é que vai fazer para reconstruir tudo? Exato. Não tem lugares lá que a terra tá tão cheia de entulho e lama, a recuperação da terra que antes era produtiva e produzia alimento, agora está mais cara do que a própria terra. E aí, como é que faz? Foram dimensões nunca esperadas, né? Que foi a área alagada estava maior que a Itália. Impressionante. É como se fosse um país inteiro alagado dentro do Rio Grande do Sul. Então, é muita coisa. É mais de 400 municípios, é muita coisa, né? É muita coisa. Quando você vê isso, você assusta, né? O número de pessoas que ainda estão desaparecidas, né? Aqui a gente fez, para tentar auxiliar esse tipo de serviço, aqui em Mimoso do Sul, a Defesa Civil, junto com o Instituto Jones, a gente fez uma mancha de inundação e fizemos como é que eu vou dizer assim, já uma declaração genérica. A gente pegou e projetou com um modelo computacional, pegamos a régua do rio, ele chegou a 9,60 metros. Nós botamos, então, 9,60 metros. Esse modelo computacional ele gerou num arquivo do Google Earth, ele gerou uma mancha de inundação. Aí o Instituto Jones trabalhou e deu uma arredondada na mancha e falou, bom, essa área aqui é a área que ficou alagada. A gente conferiu com mapeamento aéreo, um ortofotomosaico, uma mancha e validamos. E aí, para os outros distritos, a gente gerou a mesma mancha, fizemos arquivos para Conceição do Muqui, Santo Antônio do Muqui, Ponte Tabapuana e sede de Mimoso do Sul. E essa declaração já dizia o seguinte, olha, os imóveis compreendidos nessas áreas, cuja pessoa apresentar o comprovante de endereço, e tiver nessas áreas, o imóvel dela foi, sim, afetado pela enchente. Já para facilitar. Facilitar o programa Aí a pessoa chegava lá no Banestes, o operador de crédito, ele ia lá e pegava o endereço, plotava, opa, caiu dentro da mancha. Então, realmente, essa pessoa está afetada. Evita a fraude, né? Daquela pessoa que não foi atingida tentar receber o benefício que não é para ela, né? E facilita... Não, com certeza. Facilita, porque você imagina o Leonardo da Defesa Civil de Mimoso, ele ter que dar um laudo para cada casa. 4 mil residências na sede. Aqui a gente está falando da realidade daqui. Imagina Rio Grande do Sul. Lá eles empregaram dinâmica semelhante. A gente informou como que a gente fez aqui. E partiu daqui do Espírito Santo? A gente avisou. Eu não sei se eles fizeram alguma coisa pensando a mesma coisa que nós pensamos ou se eles olharam o que a gente fez e fizeram. Isso eu não tenho informação. Mas no Conselho Nacional de Gestores Estaduais de Defesa Civil, a gente também não ficou assim... Uma coisa importante, não ficou todo mundo demandando o Rio Grande do Sul, o que você está precisando? O que você está precisando? 27 estados ligando. Então, foi uma pessoa só, o presidente desse conselho dos gestores estaduais, que fazia contato com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, falou, o que vocês precisam? Então, não ficava todo mundo ligando, era uma pessoa só. E o que você precisar, me avisa. Coordenava entre os outros estados e a gente mandava o reforço. Nesse grupo, eu mandei para eles, eu falei, olha, aqui a gente fez assim, mandei o arquivo, expliquei a metodologia. Foi uma forma que a gente fez para agilizar essas declarações. Quando você fala de seguro, doutora, o seguro cobre essas inundações? Tem alguma cláusula que faz o seguro não cobrar? Como é que é isso? Como é que a pessoa pode correr atrás disso? E como é que funciona? A grande maioria dos seguros, geralmente, eles se protegem, né, de questões de desastre natural, porque eles entendem que é algo que não é previsível, né, que pode acontecer, por exemplo, um furacão. E ali... Mas aí, se você pensar bem, você faz o seguro justamente para se proteger dessas coisas. Mas aí que é o problema, você buscar seguradoras que são ali dentro dessa margem, né? Porque, imagina, hoje você faz o seguro porque você vai precisar usar ele uma hora, né? Pelo menos você subentende isso, né? E aí, você se resguardar nisso, é sempre bom você perguntar para aquela pessoa que você está fazendo, o agente ali que está fazendo o seguro para você, tem previsão, né? Ainda mais se você reside em um local como esse, que pode acontecer. Né? Porque a gente sabe que, especificamente, a Caixa Econômica, ela tem pela moradia. A maioria dos seguros de moradia tem contra incêndio, né? Quando você compra um apartamento, geralmente tem essa questão, se é financiado pelos bancos, porque o banco não quer perder, né? Ali, lógico, é o interesse dele direto. Mas é muito importante o consumidor em si, quando for fazer um seguro, ele perguntar exatamente sobre isso. Porque é um ponto-chave, né? Mas tem alguns seguros que eles geralmente costumam tirar para não ter esse custo, porque sabe que quando vem um desastre desse... Não, mas mesmo que... Imagina que seguradora que a apólice cobrir esse tipo de custo. Há uma seguradora local lá que... Já sabe disso, 100% ou 90%... Não, mesmo que não sabia. Ninguém imaginava isso que aconteceu no Rio Grande do Sul. Mas você imagina 90% dos clientes
estavam naquela região ali. Quebrou, né? Acabou a seguradora. Mas aí é o negócio dela, o risco né? do É o negócio. risco do negócio dela. Eu falo do disso de não negócio. fazer porque é igual o carro. E tem o seguro das seguradoras também, de cobrir né? algumas coisas. E O tem Rio o de Janeiro tem um seguro da problema sério com isso. Exatamente. Cobrir Ele roubo. cobre roubo? É por isso que eu tô falando. Mas Então, o cara tá comprando seguro para se proteger do roubo, né? então a gente sempre vê que eles sempre têm esse olhar, né, de proteção deles mesmos, né? Mas aí nesse caso aí das enchentes do Rio Grande do Sul, essa pessoa que fez o seguro pode recorrer, pode acionar a justiça, pode chamar o advogado, vamos dar um jeito aí, eu preciso do... Ela pode. A pólice. única questão é que hoje no Rio Grande do Sul a gente tem um outro complicador, né? Por causa da enchente, as instituições judiciárias elas também estão alagadas. Então isso vai demorar um pouquinho para que ela consiga acionar, apesar de que ela pode fazer isso, ela vai conseguir, mas no atual cenário está complicado até você ter acesso à justiça lá. Imagino, né? Lá especificamente, né? Não só lá, aqui nessa situação de Mimoso do sul do país, alguns repórteres foram para lá para fazer as matérias e falaram assim, o pessoal que teve o carro arrastado, a gente viu imagens de carro dentro d'água, na frente da prefeitura tem um monte de carro boiando. Mais de 400 carros foram levados. Então, só naquela região. E aí ele estava falando que o pessoal da seguradora, eles não podiam fazer nada porque o carro ainda estava debaixo d'água. Ele tinha que esperar tirar o carro, que não era viável. Aconteceu aqui no Grand Park, lembra quando desabou lá? Quando desabou lá, né? O carro estava lá, mas o segurador não podia ir lá entrar fazer pra o seguro, fazer a vistoria. Mas aí nesses casos, doutora, pode ter uma exceção, a gente sabe o que aconteceu. A gente está vendo o que aconteceu. Esse carro não tem mais jeito, está debaixo d'água, não tem mais jeito. Tem como fazer isso, tem como agilizar isso? Fica realmente muito complicado fazer essa agilidade quando é impossível você tirar o bem dali, né? Para que eles possam fazer uma vistoria, ver. Geralmente é perda total, né? Que vem. Mas fica realmente muito complicado, né? Você conseguir fazer a retirada, ainda mais quando está submerso, né? Não, com certeza. Não, e tem carro que não vai tirar mais. Não foi achado. Não vai aparecer, né? Porque às vezes virou... Tem carro que não foi achado. Impressionante. Não foi achado. Tem carro... A prefeitura sofreu muito com isso. Muitos carros da própria prefeitura... Sumiram. Pessoal, a caminhonete da Defesa Civil mesmo. A caminhonete da Defesa Civil. Ele deixou, depois de dar o alerta e tal, aí ele foi socorrer a mãe dele, deixou no lugar mais alto, onde não alagava. Aí foi com um carro particular levar a mãe dele para uma outra residência que ele tinha no local mais seguro. Acabou. Quando voltou, o carro tinha ido embora. Sumiu, né? O carro que está lá hoje da Defesa Civil foi doado por presidente Kennedy. Olha só. O presidente Kennedy pegou daquelas levas da 74 e tinha acabado de receber. O presidente Kennedy falou, não, vou abrir mão. Tirou o adesivo, o presidente Kennedy doou para Mimoso. Ficou sem, né? O único carro. Ficou sem. Um monte dos carros das secretarias de Mimoso foram arrastados, foram levados embora. E aí, nesse caso, doutora, a pólice de seguro é o quê? Considera que... Não tem lá uma cláusula de desapareceu o Geralmente, quando fica impossível, a gente dá perda total, né? Ainda mais por causa de desastre, né? Mas cada cláusula tem que analisar direitinho o contrato para ver como está a previsão lá, para você se resguardar, né? E também saber como é que você pode agir nesse momento. Entendi. É impressionante, a gente olha, claro, que chama muita atenção lá, as pessoas que são vítimas, né? Perdem tudo, às vezes perdem membro da família, mas ninguém pensa nesses pormenores que vêm. Normalmente exatamente. Depois a gente começa a pensar, porque na hora vai sair de casa, deixa tudo para trás e sair, tem que ser isso mesmo, né? É isso mesmo. Não tem muito o que fazer. É isso mesmo. É o estado ali de risco. Depois né? para isso que a gente está aqui, pro depois. É isso aí. Para organizar o depois, exatamente. A gente tá aqui para pensar organizar para o futuro, depois. para não deixar acontecer de Novamente. novo. Né? Mas não tem jeito, você falou que vai acontecer. Vai acontecer, tem coisa que não tem como. Vai ter outro desastre que vai sumir carro. Agora a gente pode tentar melhorar os procedimentos. Num caso de desastre, como é que a gente faz com o veículo? Como é que a gente atesta? Como é que a gente... Tentar diminuir os impactos, né? Mas diminuir o impedir... impacto, mitigar o impacto. E orientar para as pessoas, quando for fazer um seguro... Exato. Né? Verifica. E não só isso, a orientação ela é geral, no sentido de que a gente veio também de um estado, né, de calamidade pública, que foi a pandemia, e que muito se utiliza a legislação desse período, agora também, por causa que em cada situação dessa, você pode se utilizar dos mesmos mecanismos, né? Principalmente também nas regras trabalhistas, né? Foi editada uma legislação específica até para poder você conseguir ali flexibilizar as regras, né? Nesses períodos, para que as pessoas consigam ali se reerguer, né? Flexibilizar tanto para o empregador como para o empregado, né? Igual previa a suspensão do contrato de trabalho, mas sem suspender o recebimento, né? Recebimento normal, redução da jornada, mas sem redução de salário, aquele incentivo para as empresas conseguirem empréstimos para conseguirem, né, se reerguer e manter a empresa ativa, porque também não vai conseguir pagar salário sem receita. Né? Então, essas questões todas você vai conseguindo utilizar isso para outros desastres que vão acontecendo. Igual no Rio Grande do Sul, está utilizando muito do que houve na pandemia, né? Para você conseguir... É o aprendizado de cada catástrofe, né? Infelizmente. Exatamente. Você consegue utilizar isso aí. Legal. Ferrari, doutora Yara Macedo, valeu. Participaram do primeiro podcast do Capixaba da Gema. Verdade. Estreia total, falando desses acontecimentos aqui no Espírito Santo, lá no
Rio Grande do Sul. Isso tem chamado a atenção do mundo inteiro, na verdade, né? E tomara que a gente esteja mais preparado aí no futuro para lidar com isso. Ferrari, estaremos. Valeu. Obrigado você, Edu, obrigado, doutor Iara, obrigado pessoal do Capixaba da Gema e parabéns aí pelo perfil importante, o perfil estimado por nós, como eu falei, é fonte de informação para a gente também. Quase em tempo real. Quase em tempo real. Então, parabéns pelo perfil, parabéns por essa expansão do podcast do perfil Capixaba da Gema e podem contar conosco para esclarecimento para a população, como a gente conta com o Capixaba da Gema para a gente levar essa informação até ali as pessoas, né? A ponta, né? A ponta da linha, quem precisa. Doutor Iara, valeu, obrigado pelas dicas. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui na estreia, ainda mais na presença, né, de vocês. E é muito importante, ainda mais que o Capixaba da Gema, né, que é um perfil que ele mostra muito do nosso estado, muito da participação nossa em outros estados, né, e como o nosso povo é muito solidário, né, e participativo, né, com a dor do outro. Então é muito importante, eu desejo muito sucesso a esse podcast, essa estreia do programa e que venham aí mais assuntos e mais encontros. Com certeza. Valeu, gente, muito obrigado. Para você que acompanhou a gente até agora, muito obrigado pela sua companhia. Não esquece de seguir lá o Capixaba da Gema e se inscrever no nosso canal, dar o like aí, assinar o sino das notificações para saber quando tiver novos podcasts, novos vídeos aí. Então, não se esqueça, não deixe de seguir a gente. Até a próxima. Tchau. Tchau.